Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Mais um dia, mais uma manhã. O Senhor permitiu que estivéssemos aqui, né? Mais uma noite também. Aquelas pessoas que ainda irão assistir, aquelas que vão entrar, principalmente ali do Japão, né? Que tem me acompanhado. Uma boa tarde pro povo que está ali, né? A minha família linda, uma parte da nossa família em Cristo Jesus que está ali na Europa. Gente, e o povo brasileiro, o nosso povo maravilhoso, que eu amo tanto, a nossa terra, nossa terrinha, né? A nossa terra natal. Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã com Deus. Seja bem-vindo, né, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Papai do céu. Que o Senhor sempre esteja presente em nossas vidas, Paizinho Santo. Muito obrigado. Seja bem-vindo cada um de vocês. Gente, é tão gostoso, né? É tão gostoso acordar e poder saber que o Senhor nos deu mais uma chance de vida, mais um dia maravilhoso. Tá lindo lá fora, tá um dia assim, tá frio, mas tá gostoso. É aquele frio que é suportável, é agradável, a gente tem até mais vontade de trabalhar, de fazer as coisas. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, né? Dormi bastante, porque de ontem para ontem, irmãos, eu acordei, era 4 horas da manhã, entre 4 e 4h30. Eu acho que eu me levantei mesmo, assim, para ficar de pé e começar a fazer já as coisas, era mais ou menos umas 4h30, mas eu acordei realmente 4 horas da manhã, junto com o pastor, né? Então, não tinha dormido nada ontem durante o dia todo, naquela correria, né? Ontem foi feriado aqui, mas o Senhor sempre fazendo e sempre nos agraciando com a graça e a misericórdia dele, né? O pastor trabalhou ontem o dia todo, no feriado, o dia todo. E eu tive muitas coisas para fazer, né? Eu estava resolvendo muitas coisas dentro de casa. Seja bem-vindo cada um de vocês. Andréia, a paz do Senhor, amada. Quanto tempo você trabalhando agora, a gente nunca se vê, né? Online. A Andréia lá de Minas Gerais. Andréia do Japão, paz do Senhor, meu amor. Paz do Senhor, cada um de vocês. Que bom, né? 2 Andréas aqui, a Charás. Uma lá de Minas, outra que tá lá no Japão. Olha que bênção. Glória a Deus. Irmã Maria, paz do Senhor, seja bem-vinda, irmã Maria. Que bom ter a presença de vocês. Missionária Irlanda Fonseca, paz do Senhor, missionária Irlanda. Que bênção. Glória a Deus, cada um de vocês aí. Como o salmista Davi mesmo diz, né? No Salmo 3, verso 5, ele diz: pela manhã me apressarei para ti, ó Senhor. Pela manhã orarei e vigiarei. Glória a Deus. Que nessa manhã a gente possa nos apressar para o Senhor, para o Espírito Santo e vigiarmos, né? Orarmos, nos apresentando diante dele. Glória a Deus. E hoje o capítulo 4 de Neemias, gente, eu estava meditando nele. Como é tremendo. E é o que nós temos vivido nos dias de hoje. É maravilhoso. Nós vamos ver, porque nós vamos aprender e vermos que as coisas e a história, ela se repete por si mesmo. As situações, elas se repetem por si mesmo. Então nós vamos estar aprendendo uma boa parte, vamos estar nos fortificando. Vamos orar nesse momento? Eu quero apresentar esse momento para Deus, eu quero apresentar e dar a primícia, né, e o primeiro lugar nesta live ao Senhor Jesus, aquele que é e aquele que será eternamente. Ele foi no passado, ele é no presente e ele será no futuro, eternamente em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Paizinho Santo, muito obrigado por essa manhã, por esse dia, por essa tarde, por essa noite. Obrigado, Pai. Toma o teu lugar de honra no nosso meio. Toma o teu primeiro lugar, Paizinho Santo. Muito obrigado, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, nesse dia, Senhor, pelos livramentos, pelos cuidados, pela chance de vida, pelo ar que respiramos, pelo pão nosso de cada dia, por tudo, Pai. Muito obrigado. Pai, visita cada lar aqui representado, visita os lares daqueles que ainda irão assistir, aqueles que ainda irão entrar, visita a sua vida, visita, Senhor. A tua palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Senhor, então, Pai, nós sabemos que nesse templo não pode habitar coisa imunda.
mas sim, Senhor, que nesse momento nós possamos nos purificar e que o Senhor venha nos lavar, nos limpar, Senhor, e tirar e perdoar os nossos pecados e tirar tudo que não te agrada dentro de nós e no nosso meio, Paizinho Santo. Meu Deus, visita-nos, Senhor, nessa manhã. Abre a nossa mente, o nosso intelecto para a compreensão da Tua palavra, meu Deus, e faz, Senhor, que nós possamos compreender, entender e também praticar tudo aquilo que estamos aprendendo durante esse período da leitura do livro de Neemias. Ó Pai, visita aqueles que estão de perto, aqueles que estão de longe. Visita, Pai, porque na Tua onisciência, onipotência e onipresença, o Senhor está presente, se faz presente. O Senhor está no tempo e fora do tempo. O Senhor está aqui comigo, o Senhor está lá do outro lado, na Europa, no Japão, na África, no Brasil. Está no tempo e fora do tempo, na sua onisciência e na sua onipotência e onipresença. O Senhor é aquele que sonda e conhece e sabe a intenção do coração do homem. O Senhor sabe a nossa necessidade, o Senhor sabe as nossas pontos de fraqueza, os nossos pontos de fraqueza. O Senhor sabe todas as coisas. Aqui estamos, Paizinho Santo, diante da Tua presença. Vem sobre nós, nos acolhe, Senhor, nos fortifica, Senhor, trabalha. Senhor, vai aqueles que estão lutando, Senhor, contra a enfermidade, visita, Senhor. Eu quero te clamar, Senhor, pela vida da nossa irmã Denise, pela Daiane também, Senhor, a minha vizinha, Pai, que estará fazendo uma cirurgia segunda-feira que vem. Pai, eu creio que já deu tudo certo. Abençoe a Tua serva, Pai, fortifica. A visita também, Senhor, Denise, que estava indo essa manhã, eu não sei se ela foi para o hospital. Meu Deus, seja ali com os médicos, tudo ali vai sendo aberto, Pai, vai trabalhando, vai visitando também a nossa irmã Ana, Senhor, que também, Senhor, levou algumas quedinhas e ali se machucou, trincou alguns ossinhos, mas eu sei, Senhor, que o Senhor está cuidando e o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode fazer algo sobrenatural. Vai visitando aquele, Senhor, que tem pedido oração para a minha pessoa, Pai, pedindo oração pelos filhos, pela libertação, pelos casamentos, pela restauração. Pai, vai visitando cada um deles. Eu creio, Pai, que o Senhor está trabalhando em favor. Vai visitando cada ministério aqui também representado, aqueles que fazem parte de outros ministérios, aqueles que fazem parte do nosso ministério, Pai. Vai abençoando, Pai, vai trabalhando, Senhor, vai fortificando. E aqueles, Pai, que ainda não tiveram encontro contigo, aqueles que dizem que te conhecem, mas na realidade nunca teve face a face contigo. Faça, Senhor, que eles possam ter um verdadeiro encontro contigo, que eles possam sentir a Tua presença, eles possam, Senhor, ser movidos, transformados, trabalhados, Senhor, e levantados. E eu creio, Pai, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Paizinho Santo maravilhoso. Tu és Pai, Tu és, Senhor, juiz, Tu és advogado fiel, Tu és médico por excelência. O Senhor é o professor, o nosso professor, é o nosso mestre por excelência. É aquele que nos ensina o caminho que devemos andar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor sempre presente em nosso meio. Abre a nossa visão espiritual, abre a nossa audição espiritual. Visita, Pai, cada lar, visita, vai visitando agora, vai preparando a nossa mente, o nosso coração, abre o nosso intelecto, Senhor, cada vez mais nos dando, Senhor, a compreensão daquilo que o Senhor quer falar. Meu Deus, a verdadeira profecia não é aquela que o homem fala e lança fora, mas a verdadeira profecia é aquela que está na Tua palavra. As Tuas promessas, essas sim têm sido cumpridas de noite e de dia, e nós cremos, Pai, nós queremos aprender mais e mais de Ti e mergulhar nesta fonte, essa fonte que é insensável, ela não para, ela corre noite e dia, ela é incomparável, e o sabor desta água é maravilhoso, porque ela sacia
a nossa sede. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Paizinho maravilhoso. Obrigado, Pai. Abraça-nos, Senhor. Nos proteja, no Senhor. Nos esconda, Pai, no teu esconderijo nesse momento. E tira tudo que for distração do nosso meio, para que nós possamos aprender na porção da tua santa palavra. E desde já, eis-me aqui. Usa-me conforme a tua vontade. Que palavra nenhuma saia dos meus lábios, Paizinho Santo, que tu não queiras. E nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, né? Que o Senhor seja louvado não somente hoje, mas eternamente. Que bom, tô vendo aqui a nossa amada, né, missionária Denise Thalys se faz presente. Glória a Deus, ela está nos acompanhando também. Estava orando por ela agora. Vamos estar intercedendo pela nossa amada Denise. Gente, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Isso aí eu não tenho sombra de dúvida. O nosso Pai, Ele tem feito maravilhas e Ele vai continuar fazendo. O Senhor, eu vejo que nesses últimos dias, em tudo que nós temos feito, o Senhor tem feito. Olha, o Senhor, nós estamos aprendendo, nós estamos nos alimentando, nós estamos buscando a presença de Deus, nós temos orado, nós temos nos separado, nós temos jejuado, nós temos, né, nos arrependido, porque é tempo de arrependimento, é tempo de busca. A justiça de Deus tem sido feita no nosso meio. O Senhor tem nos dado sinal nos céus e na terra. Muitos não estão conseguindo ver que a mão do Senhor tem feito grandes coisas e tem nos dado livramentos a todo tempo. Existem muitas pessoas, irmãos, que infelizmente estão dormindo e não conseguem enxergar o que Deus tem feito no nosso meio. Não consegue. Não estão conseguindo enxergar que o Senhor está cuidando. Eu vejo Deus em todos os mínimos detalhes. Eu vejo o Senhor nas coisas pequeninas. Aquilo onde muitos não conseguem ver, eu consigo enxergar. E Deus, Ele tem feito, irmãos, e vai continuar fazendo no nosso meio. Agora eu te digo, será que cada um de nós temos estado na posição para que o Senhor, Ele continue trabalhando no nosso meio? Será que nós estamos na disposição também para que Deus, o Deus de Israel, Ele continue fazendo e cumprindo os seus propósitos para conosco? Porque como eu falei para você nas orações, agora aqui, eu estava orando, eu falei o quê? A verdadeira profecia é a palavra do Senhor. Enquanto muitos estão buscando profetas, homens, seres humanos, claro, existe ainda muitos homens de Deus e mulheres de Deus por aí, mas muitos têm brincado com Deus. Muitos são usurpadores da palavra do Senhor. Brincando com aquilo que é mais sagrado, que é a palavra do Senhor. Irmãos, até quando? Até quando o homem vai continuar brincando com Deus? Até quando cada um de nós vamos estar ainda adormecido? Precisamos despertar desse sono profundo. Nós vemos que o homem, ele paga. E como paga? Pelos seus atos. Lá no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 7, diz o quê? E tudo que o homem semear, ele o quê? Ele também ceifará. Então, só saiba de uma coisa. Tudo que semeamos, nós colhemos. Que seja de bom ou que seja de ruim, nós vamos colher. Aqui no livro de Neemias, nós vemos que o povo de Israel, eles colheram aquilo que eles plantaram.
começando pela liderança. Irmãos, Jeremias, o profeta Jeremias, agora eu estou indo lá, nós estamos no livro de Neemias, mas eu vou falar do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele apregoou e entregou a palavra do Senhor para o povo em Jerusalém, em Judá, para que o rei se arrependesse, para que o povo se arrependesse, para que os magistrados, os doutorados se arrependessem, os doutores da lei, os juízes se arrependessem dos seus maus caminhos. Porque Deus mandou um alerta a Israel, dizendo: olha, vocês pecaram contra mim. Se levantaram outros falsos profetas e começaram a falar o contrário daquilo que Deus mandou Jeremias entregar. Começaram a dizer que Jeremias era um falso profeta, que aquilo era mentira, que Deus não, que Deus ia abençoar, que Deus isso, que Deus aquilo. Jeremias era conhecido como um profeta chorão, porque ele sofreu muito. Imagina a angústia dele ao entregar as palavras duras que Deus mandava e o povo não aceitava, e o povo continuando na mesma prostituição, o povo continuando no mesmo pecado. Irmãos, eu vou dizer, nós estamos vivendo do mesmo jeito nos dias de hoje. Jeremias, ele apregoou e entregou a palavra para o povo de Judá, o povo de Israel, o povo de Jerusalém, para o rei, para todos, dizendo para eles se arrependerem, tirarem e saírem do meio da prostituição, derrubando os altares ali, mas nenhum deles ouviram. Aí Deus, tá bom, eu vou mandar o reino do norte. Aí veio Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, invadiu Judá, levou cativo todos eles. Poucos conseguiram escapar. Irmãos, aí como nós vemos a história, ela se repetindo. O povo vai preso. Aí o povo se arrepende. Aí Deus abençoa. Aí Deus dá mais uma chance. Aí o povo volta a fazer e praticar as mesmas coisas que faziam antes. Deus te conhece. Você pode tentar enganar o homem, mas você não engana Deus não, viu? Você tá me ouvindo? É você mesmo que eu tô falando. O que tem de pessoas que estão vivendo uma vida de mentira. Deus não se agrada. Eu não vou mais estar passando, e eu não passo. Não vou mais não, porque eu nunca passei a mão na cabeça de ninguém. Porque a palavra genuína, ela fala. Essa, que é a verdadeira profecia, ela fala por si próprio. Espírito de engano no nosso meio. Bajuladores no nosso meio. Contendeiros, aproveitadores, aqueles que trazem contendas entre irmãos. Neemias aqui, irmãos, tem tudo a ver com a palavra, viu? Não vá pensando que a pastora está falando essas coisas fora da palavra, não, porque tem tudo a ver dentro da palavra. Neemias aqui, ele sente pelo seu povo, volta,
tem a chance porque Deus achou graça, Deus dá a chance para ele levar todo o material. O povo estava construindo, porque o povo estava lá assolado, né? Judá estava destruído, as muralhas derrubadas, as portas queimadas, tudo queimado, destruído. Chega Neemias, pum, para edificar novamente as muralhas e construir as portas. Se levanta Sabalate, Tobias e outros, começam a trazer contendas no meio deles, depois começam a perseguir, querendo fazer de tudo para parar. E Neemias ali firme, em oração. Primeiro ele no silêncio e tudo. Aí agora é reconstruído. Tá tudo fechado. Só que tem outra coisa agora. Nós vamos ver agora outro problema no meio de Judá. No meio do povo. Agora não era mais Tobias e não era mais Sabalate. Nós vamos ver outro inimigo. Agora os inimigos, os outros, estavam dentro. Não estava mais fora. Estava dentro. Os outros inimigos. Quantas das vezes nós temos no nosso meio pessoas que nos invejam, nos odeia e diz que nos ama. Com a mão nos abraça, com a outra nos dá facada. Irmãos, a gente precisa ir muito longe não, para encontrar inimigo. Muitas vezes dentro da nossa própria casa, no meio da nossa família. Muitas das vezes dentro da igreja. Nos nossos ministérios, nós vemos irmãos intrigados um do outro. E ainda chega a tomar santa ceia. E não tem coragem de pedir perdão. Não tem coragem nem de se analisar. Ei, é você mesmo, hein? Dentro deles mesmo. Os olhos do Senhor estão sobre todos nós. E aqui nós vemos, no capítulo 5, agora é os pobres murmurando contra os ricos. Neemias repreende esses últimos. Agora vem os usurpadores. Agora já não era mais Tobias e Sabalate. Agora o problema estava dentro dos muros. Agora eram os ricos. Usurpando os pobres, os próprios irmãos. Aí olha aqui. E foi, porém, grande o clamor do povo, de suas mulheres contra os judeus e os seus irmãos. Porque havia quem dizia, com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muito, pelo que tomemo-nos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia, tomamos dinheiro emprestado para que o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e os nossos filhos como os filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem servos, e até alguns de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. E ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Neemias ouvindo o povo chorando, o povo clamando, isso os pobres, aqueles que pegaram, fizeram tudo, e ainda vendo tudo, ele se enfadou. E aí ele disse assim, considerei comigo mesmo no meu coração depois, pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhe, usura tomais cada um de seu irmão e ajuntai contra eles um grande ajuntamento.
ele começa a ver que a necessidade do povo estava partindo, sabe de quem? Dos magistrados, dos mais ricos. Estavam abusando dos mais pobres, cobrando as taxas mais altas, os impostos mais altos, tirando vantagem deles. Estavam humilhando eles. Agora, ele vai até os magistrados e fala: usura tomais cada um de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento, porque se juntaram todos os ricos, todo aquele povão, né, os magistrados, porque agora não era lá fora não, viu? Era dentro. Era dentro do povo de Judá, eram os judeus. O muro já tinha sido construído. Tobias e Sanbalat estavam do outro lado. Agora o perigo estava no meio do povo. Os ricos tomando vantagem dos pobres. Não é isso que nós vemos nos dias de hoje? Essas igrejas grandiosas, pomposas, riquíssimas, enquanto os pobrezinhos, os irmãozinhos humildes, que não são conhecedores da palavra, não conhecem assim tão grandemente a pia. Aí eles pegam essas pessoas, começam a vender água benta, água ungida, chicotinho lá não sei da quem, semente lá não sei de quê. Começa a usar da palavra, começa a usurpar aquilo que é de Deus e o povo. Começa a negociar, começa a tirar vantagem daqueles que não conhecem, aqueles que são humildes, que são mais pobres. Enquanto eles estão se engodando, crescendo, eles estão tomando vantagem dos mais pobres e humildes. E aqui ele diz: e disse-lhe, não resgatemos os judeus, nossos irmãos? Ele falando para eles, né, para os magistrados, que foram vendidos a gentes segundo nossas posses, e vós outra vez vendereis vossos irmãos, ou vendei-se iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Porque Neemias agora vai e confronta os ricos. Porque o povo de Judá, os irmãos, aqueles que já tinham sido cativo para a Babilônia, aqueles que sobreviveram ao exílio, agora passando necessidade, passando fome, e os magistrados, os mais ricos, os homens de posse, simplesmente aproveitando deles, escravizando, fazendo com que eles empeorassem os restinhos de coisas que eles tinham. Até as filhas deles estavam como escrava, e era o próprio povo escravizando o povo. Olha que problemão Neemias agora teve que passar. E quando ele fala isso, eles calaram. Porque Neemias foi lá e confrontou eles. Eles calaram. Porque eles não tinham respostas. Porque eles estavam errados. E disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devereis andar no temor do vosso Deus? Por causa do opróbrio dos gentios e os nossos inimigos? Ei, você não teme o seu Deus, não é? Tem gente que não teme, não, irmãos. Sabe que está fazendo errado e continua fazendo errado. Mas os olhos do Senhor estão todos aí, ó. E a mão do Senhor está começando a pesar. O Senhor já está começando a cobrar. O Senhor já está começando a cobrar desse povo. E como? E também eu, meus irmãos e os meus moços, ajuro, lhe demos tanto dinheiro e trigo. Deixemos esses ganhos. Restituí-lhe hoje
vos peço, as suas terras, as suas vinhas e os seus olivais e as suas casas, como também 1/10 do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vos exiges deles. Eu fico imaginando agora, Neemias vai e confronta todos eles, os magistrados, diz, você tem usurpado, você está usando, você está maltratando, você está abusando daqueles que não tinham, porque eles começaram a pedir. Eu acredito que vocês conhecem lugares assim, né? Igrejas assim, onde muitos estão sentados num banco, chegam a tirar do seu bolso, da mesa da sua casa, para estar entregando no altar de Balaal, porque não é de Deus não, viu? Porque quem está usufruindo disso tudo tem sido homens, não é Deus. Homens ao qual estão andando de carrão, estão comendo em mesas fartas, não sabe o que é pobreza, não sabe o que é passar e nem padecer, tirando dos humildes e dizendo, ai, Deus vai te abençoar. E Deus abençoa, viu? E eu digo mais. Porque muitos desses, coitados, chega até, meu Deus do céu, sofrer. Tem um caso aqui, eu não vou citar nome, tem uma irmã que me acompanha há muitos anos. Ela me contou uma vez chorando a respeito do seu filho. O seu filho chegou a vender tudo, ficar sem nada, chegou até perder emprego por causa de campanhas. Campanha disso, campanha daquilo, campanhas e campanhas. Porque, irmãos, eu vou lhe dizer, a pastora, eu não peço dinheiro. Eu faço o evangelho por amor. Eu prego. Eu trabalho quando tem trabalho. Meu esposo trabalha em 2 trabalhos pesados para nos manter. Quantas das vezes a gente passa necessidade também. Aperto também. Percas também. Não vai pensando que é tudo 1000 maravilhas e que tá tudo muito bem, muito bonitinha nessa cara da riqueza aqui. Acha que a gente tá nadando no dinheiro. A pastora mora lá nos Estados Unidos. É rica. Deixa eles pensarem. Mas não imagina. Eu não faço isso. Temos um ministério. Chegamos até a abençoar pessoas lá dentro do nosso ministério. Mas eu não sei o que é nada. Não existe salário para nós. E nós somos os pastores presidentes, hein? Somos os fundadores desse ministério. Nós não temos nada, irmãos. Hoje nós estamos aqui nessa casa, amanhã a gente não sabe onde vai estar, porque nem isso aqui nos pertence. Jesus, quando mandou o seu povo, ele mandou de 2 em 2, né, os seus discípulos. E da mesma forma ele ensinou que não levasse muito, não era para levar todas as malas, todas as roupas que tinham, mas era 2 mudas de cada coisa. Não levasse muito. Então, nós vemos que a história, ela se repete. Nós estamos vendo aqui, agora, no livro de Neemias. Primeiro eles enfrentaram os inimigos de fora. Agora eles estão enfrentando os inimigos de dentro. Que são os mais ricos. São os magistrados. São os administradores. Muitos dos homens, eles se corrompem por conta do dinheiro.
ou quando eles têm uma posição, uma certa posição, eles chegam a certa posição, eles se corrompem. Eles se acham que já são muita coisa. Como eu falei antes para vocês, se cobra tivesse asa, ela saía picando todo mundo por aí. Porque são um monte de cobras, de serpentes, que vem de mansinho para destruir. Pessoas que vêm com sapatinho de algodão, se veste de autoridade, mas de autoridade não tem nada. De Deus, não. Espírito de engano, espírito de prostituição. Se fazem de bonzinhos. Ah, eu sou crente. Que crente que nada. Mentiroso, mentirosa. Crente que mente. Crente que caluneia. Crente que faz de tudo para derrubar o seu próprio irmão. Que usurpa. Que quer tirar tudo dele. Isso não é crente, não. Crente até o diabo é. O diabo tem mais temor de Deus do que propriamente aqueles que se dizem de Deus. Porque até para o inimigo tocar na nossa vida, ele tem que pedir autorização do Pai. Imaginou? Irmãos, Neemias se depara agora com essa situação. O povo passando necessidade porque empenhoraram, porque eles começaram a cobrar impostos caríssimos. Começaram a tirar tudo deles. Roubando. Eu fico imaginando a autoridade de Deus sobre a vida de Neemias para confrontar esses homens. E dizer assim, ó, devolve tudo. Devolve tudo que vocês tiraram deles. Devolve. Aí aqui diz o quê? No 12. Então disseram, restituí-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e o fiz jurar que faria conforme estas palavras. Oh, glória! Olha, ainda existem homens e mulheres de Deus honrados. Deus, ele vê. Deus, ele sabe. Ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe todas as coisas. E o Senhor, ele vai cobrar. E o Senhor vai fazer todos aqueles que têm roubado de nós, usurpado de nós, nos humilhando e abusando, devolver tudo. Você sabe o que é devolver tudo? Deus, ele sabe todas as coisas. O Senhor sabe, irmãos. E Deus, ele vai fazer. Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio. Deus, ele fez com que Neemias se achegasse diante daquele povo, daqueles magistrados ao qual estavam roubando, tirando tudo do povo, do seu próprio povo. E ainda chama os sacerdotes, faz com que eles jurem diante do sacerdote que eles irão devolver tudo que eles roubou. Eita, Ramana! Eles vão devolver, viu? Recebe aí. Deus é Pai. Olha aqui.
E o próprio agora o magistrado falando, com sua própria boca. Restituí-lhes hoje, vós peço, as suas terras e as suas vinhas e os seus oliveiras e as suas casas, como também com décimo do dinheiro do trigo. Isso aí é Neemias falando para ele, que é para eles fazerem, né? Do mosto e do azeite, o que exiges dele. Porque eles exigiam de tudo deles. Eles queriam tirar. Tudo que eles produzissem, tudo que eles comiam, eles estavam tirando deles. Aí agora no 12 ele diz, então disseram, agora eles estão dizendo, restituiremos e nada procuraremos dele, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e fiz jurar que faria conforme essa palavra. Também o seu regaço sacudi e disse, assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra. E assim seja sacudido e vazio. A toda a congregação disse amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Aleluia! Deus vai fazer eles devolverem tudo. Deus vai fazer. O nosso Deus é o Deus de justiça. É o Deus que cuida dos necessitados. Cuida daqueles que estão fazendo a vontade do Pai. E aí no 14 ele diz também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tornaram-lhe pão e vinho. E além disso, 40 cícios de prata, círculos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Então, Neemias governou. Neemias governou ali durante mais de, aqui está dizendo, 12 anos. Ó, no ano 20 até o ano 30, né? São e 2 do rei Artaxerxes, 12 anos. Nem eu e nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que vieram antes dele, assim usurpavam do povo e roubavam. Mas ele não. Por quê? Porque ele disse aqui que ele temia ao Senhor. Ele não tirava vantagem. Ele temia a Deus. Antes também, na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a boa obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre os gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que me preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também aves que me preparavam, e de 10 em 10 dias, de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigi o pão dos governadores. Gente, o pão do governador era um salário muito grande, que eles queriam tirar tudo, mas ele não queria. Ele não se alimentava, ele não recebia esse dinheiro, que era o pão dos governadores. Vamos dizer, os salários aí dos pastorzão, né? Os que estão engodando com a casa do Senhor. E ele não quis. E ele também. E o que preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas e escolhidas, e também aves que me preparavam, e de 10 em 10 dias, de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande.
Ele falou que o amor deles pela vida de Neemias, porque Neemias veio e fez a diferença. Esse é um verdadeiro líder. Não é o líder que vai estar usurpando, usufruindo, tirando dos seus liderados, que não sabe administrar e não sabe, não tem controle com nada. Querem dominar tudo e tirar, quanto mais tirar do próximo, né? E ver o próximo, até que eu vou dizer, tem gente dentro da igreja passando necessidade e as pessoas estão fechando os olhos, principalmente os pastores, hein? Tem pastores que não conhecem nem as suas ovelhas, nem ligam para dizer, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, como é que você tá? Não conhece nada, não estão nem aí para suas ovelhas. Agora, sabem ir para suas ovelhas para pedir. Ah, na hora de pedir são bonzinhos. Chega na sua casa, não sei o quê. Aí sim, na hora de pedir eles são maravilhosos. E aqui, ó, no 19 ele diz, lembra-te de mim para bem, e o meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. A única coisa que ele disse, Senhor, lembra-te de mim, ao meu Deus, e tudo que eu fiz por esse povo. Né? Eu fiz a esse povo. Ele fala isso a Deus. Irmãos, muitas das vezes as pessoas, né, os irmãos, né, do nosso ministério falam, pastora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a senhora precisa, não sei o quê. E eu falo, não. Às vezes não me entendem. Mas um dia eles vão entender o coração da pastora. Um dia eles vão entender quem sou eu. Eu tenho um valor, eu não tenho preço. Eu posso estar passando necessidade, irmão, mas eu não peço nada a ninguém, eu peço a meu Deus, eu falo isso. Eu sou mais aquela que sirvo. E eu amo servir. Eu amo fazer. Se eu tiver, eu tiro até de mim para dar para o meu próximo que passe necessidade. Agora eu tá tirando vantagem dos meus irmãos. Pastora, mas o obreiro é digno do seu salário. Eu sei disso. Mas o que é? Que obreiro é esse que você está falando? Eu sou digna do meu salário? Claro que eu sou. Se eu estou trabalhando, eu vou receber pelo meu trabalho. E a obra, pastor? Não, eu entendo. Se eu ficar 100% na obra, é uma coisa. Tempo integral na obra, eu tenho que fazer só a obra do Senhor. Mas mesmo assim eu não consigo nem me ver parada, irmão. Deus nos deu duas mãos. E é como eu comecei no princípio. Gênesis 16, versículo 7 diz o quê? Tudo quanto o homem plantar, isso também ele irá colher. Vamos semear, irmãos. Vamos semear em terra fértil. Vamos semear onde o Senhor nos mandar. Vamos abençoar. Vamos trabalhar. Vamos botar a mão no arado. E o Senhor, Ele vai dar o crescimento. O Senhor vai prover. O Senhor vai mudar a nossa história. Nós vemos aqui a história do povo, né? Vou limpar aqui meu olho, que caiu um cabelinho me incomodando. O Senhor, Ele viu e tinha o líder perfeito para cuidar do povo. Naquele momento, Neemias foi um líder perfeito, que conduziu o seu povo e que não olhava com injustiça, mas julgava com a justiça e com temor ao Senhor. Em todos os momentos ele via que uns tiravam vantagem dos outros menores.
A falta do amor também existia naquela época. Por isso que eu sempre falo, a história vai se repetindo. É o que nós vemos. Uma história se repetindo. Uma sai, outra vem. Outra sai, outra vem. É um circo. Mas vamos ser aqueles que fazemos diferença no meio. E segura aí. Eu só vou repetir mais uma vez aqui. Quando o povo chora, quando o povo vai e lamenta e fala para Neemias, que era aquele que estava liderando tudo, falando sobre os magistrados, os mais ricos, falando que eles estavam tirando vantagem, roubando deles. Estavam usurpando deles, tirando vantagem, tudo que eles tinham, eles queriam de tudo deles. Não existe um ditado, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Era o caso aqui. E era entre irmãos. Agora já não era mais aqueles que estavam lá atrás, não, viu? Não era mais Sambalate, não era mais Tobias que estavam perseguindo. Era entre os irmãos dentro dali da congregação, dentro do povo de Judá. Aqueles que construíram juntos as muralhas. Agora eram os ricos tomando vantagem dos pobres. Aí Deus pega e levanta Neemias com autoridade para confrontar esses magistrados, esses ricos. Confrontar e dizer, devolva, não é teu, não te pertence. Você está fazendo isso com os teus irmãos? Com os teus irmãos. Irmãos, eu vou lhe dizer o que nós mais enfrentamos. É como eu falei desde o começo. Quem não chegou no começo, depois vê. Nós vemos que é muitas das vezes dentro da nossa própria casa. É no nosso meio. É no nosso meio. Nós vemos isso. As pessoas... Olha... O dinheiro faz tanto mal. E como faz mal para as pessoas. A posição social faz mal. Quando a pessoa não tem nada, é humildezinho. Quando começa a conquistar alguma coisa, esquece até de onde saiu e quem são eles. Esquece seus princípios. Abre a boca para dizer, agora eu sou dono da minha própria empresa. Agora eu tenho não sei quantos, né, empregados ou funcionários, ou, né, o negócio já subiu para a cabeça. Aí vem contando as vantagens, vem contando as coisas. As pessoas têm que aprender a ser mais humildes. As pessoas têm que aprender a descer. No 11, nós vemos, no versículo 11 do 5, nós vemos que Neemias exige que eles devolvam. No 12, eles restituem. Eles já dizem que vão restituir tudo. Faremos assim como dizes. Eles temeram, porque eles viram Deus na vida de Neemias. Eles temeram. E ali Neemias chama os sacerdotes. E eles juraram na frente do sacerdote. Espere, viu? Deus vai fazer eles devolverem tudo. Tudo que o diabo tem roubado. O teu inimigo tem roubado de ti. Deus vai fazer eles devolverem tudo. Deus vai fazer. Aí agora eles começam a devolver. Eu vi até uma ministração agora recente que eu achei tão linda, de um padre, viu? De um padre. Eu até admirei, achei muito linda. Ele contando o testemunho de um homem. Lá de uma cidade que ele fazia parte dessa paróquia. Esse homem,
era bem humilde, só vivia assim, a família passava necessidade dentro de casa, ele saía, ele trabalhava, saía pedindo as coisas. Aí o homem pega, morre, eu tô resumindo o máximo, viu? Vou resumir, porque o padre foi bem detalhista, ele falou, né, lá o ministro, ele falou as coisas bem detalhista, bem detalhes. Resumindo, o cara morre. Depois de um bom dia, a família bem humilde, tinha não sei quantos filhos, a mulher, viviam lá no sítiozinho, passavam até necessidade. Aí chega um homem do banco lá, na casa da mulher, e disse, ó, a conta do teu marido. A mulher não sabia nem que o marido tinha conta. Aquele homem fazia com que toda a família passasse necessidade. Era o contrário, porque tem aqueles que não tem nada quando tem, né? Sobe tudo pra cabeça. Tem aqueles que tem, mas escondem. Misericórdia, Jesus. É porque eu me lembrei de outra coisa aqui. Por isso que eu dei essa gaitada. Porque teve um caso aqui no meu prédio. Há 16 anos, quase 17 anos, quando eu mudei, tinha um vizinho aqui embaixo. Que o homem era milionário e vivia como pobre. Só descobriram que ele era milionário, ele tinha mais de $1 milhão guardado dentro do apartamento dele. E o apartamento dele era lixo, lixo, lixo. Depois que morreu, foi que descobriram que o homem era rico. É brincadeira? A mesma coisa esse padre contando essa história. Aí a mulher já começou a se vestir bem. Você sabe o que é isso? A usura ao dinheiro. E a palavra do Senhor fala, né? Que o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro é o princípio é a raiz de todo mal. O dinheiro é a raiz de todo mal. Quando o homem tem, mais ele quer. Quando o homem ele é horrível, irmãos. E aqui nós vemos que Deus, ele faz com que todos eles temam e devolvam aquilo que eles estavam roubando. Você imaginou o espírito de engano que vive no nosso meio nos dias de hoje? As pessoas tirando vantagem daqueles que são menos desfavorecidos. Aqueles que não têm o conhecimento, eles aproveitam. Mas os olhos do Senhor estão vendo tudo. E cada um de nós vamos colher aquilo que plantaremos. Aquilo que plantamos nós vamos colher. Que o Senhor tenha misericórdia. Dessa terra não levamos nada. Paizinho Santo, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bons líderes, começando dentro da nossa própria casa, na nossa vida. Paizinho Santo, ajuda-nos, Senhor, a administrarmos tudo o que temos com sabedoria. Senhor, como ministros do Evangelho, como obreiros, missionários, missionárias, pastores, pastoras, Senhor, que possamos fazer e sermos líderes como excelência, usando o exemplo de Neemias, porque ele foi um líder perfeito. A própria palavra aqui nos fala que ele não usufruiu do salário dos governadores. Ele não tirou vantagem do seu povo. Meu Deus, mas mesmo assim ele era abençoado porque o povo o amava e o abençoava. É assim, Pai, que eu me sinto amada, porque eu sou abençoada. E como sou abençoada, Paizinho Santo, eu te agradeço. Porque o Senhor sempre me manda as provisões necessárias. Eu não preciso exigir nada de ninguém. Pai, restitui
aqueles que têm sido, que foram acusados, meu Pai, injustamente. Tu és o Deus de justiça. Tu és o juiz sobre todos os juízes. Tu és o nosso advogado fiel. Julga essas causas. Meu Pai, que o teu martelo bata e que a tua justiça chegue no nosso meio. Pai, traz saúde no nosso meio, traz saúde na nossa casa. Abençoe, Senhor, os irmãos, abençoe cada um de nós. Nos proteja, Senhor, nos esconda em teu esconderijo e nos dá a tua graça, a tua infinita graça. Nos dá um dia de bênção. Abre porta onde não há porta e fecha aquelas que precisam ser fechadas. E desde já, nós queremos te louvar e te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus. Shalom, shalom Adonai, Baruch Rabá, Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Amém? Bendito seja a tua casa, a tua entrada, a tua saída. Bendito seja tudo aquilo que você venha fazer no dia de hoje, a tua família. Saiba que o Senhor está cuidando. E o Senhor é o nosso defensor. É aquele que cuida de mim e de vocês. Amém? Um dia de bênção, a paz do Senhor e até amanhã, em nome de Jesus. Se eu não entrar de 9 horas, gente, saiba, 10 horas eu entrarei. Tá bom? Fiquem sabendo, se eu não entrar de 9h30 da manhã, né, daí do Brasil, eu entrarei de 10, 10h30, eu estarei entrando. Amém? Glória a Deus. Ficam com Deus, a paz do Senhor Jesus. E que o Senhor possa abençoá-lo, abraçá-lo, né, e te fortificar cada dia mais. E ficam na paz. Um dia de bênção. Shalom. Tchau.